Olá, boa tarde a todos. Eu sou André Campelo e hoje eu falarei sobre os antiomíticos. Para falarmos de cada um individualmente, vamos dar um contexto geral rapidinho. Os antiomíticos, como o nome já sugere, são fármacos que tratam doenças provocadas por eumintos. Essas doenças são denominadas eumintíases. Atualmente, com o avanço do desenvolvimento desse tipo de droga, agora são encontradas com a maior variedade no mercado. As drogas elas têm uma maior eficácia e têm menores riscos de toxicidade. Os antiomíticos atuam como vermicidas ou vermífugos. Eles podem atuar destruindo ou então provocando a expulsão dos vermes, mas ambas as ações podem ser manifestadas num único fármaco. E aqui nós temos os eumintos, que é contra que os antiomíticos vão atuar. Os eumintos eles são geralmente denominados vermes parasitas, no caso endoparasitas, que habitam o interior do corpo do hospedeiro. Eles podem habitar o intestino, a corrente sanguínea e demais tecidos. Os eumintos são classificados em dois grandes fios, que são os plateumintos e os nemateumintos. Como principais doenças características que são causadas pelos eumintos, nós temos a esquistossomose, a ascaridíase, a teníase cisticercose, a ancilostomíase, a enterobíase, dentre milhares de outras. Como dito anteriormente, esses fármacos eles vêm sofrendo importantes progressos, com o objetivo de se aproximar cada vez mais do antiomítico ideal, que vai reunir as seguintes características. A capacidade de alcançar o parasita onde ele se encontra, pode ser no intestino, no sangue, nos tecidos, como foi dito anteriormente, mas ele é principalmente localizado no trato gastrointestinal. Também deve ter uma ação deletéria sobre o euminto, uma boa tolerância pelo hospedeiro, a utilização em dose única ou então em esquemas de curta duração, um amplo espectro de ação cobrindo o maior número possível de espécies, um preço acessível e reduzido para que haja uma maior possibilidade de pessoas comprarem e terem acesso ao medicamento, uma possibilidade de tratamento em massa sem inconvenientes ou então grandes dificuldades, e também a possibilidade de uso profilático de forma cômoda. Na verdade, é muito difícil encontrar um fármaco que contenha todas essas características, mas nós temos aqui uma lista de fármacos que são os principais utilizados e que eles, na verdade, apresentam algumas características positivas, sim, apesar de ter outras negativas. E nessa lista nós começamos falando sobre o albendazol. É um fármaco muito utilizado clinicamente, muito importante também, e ele apresenta um amplo espectro de ação. Ele é eficaz no tratamento das ascaridíase, enterobíase, triconcefalíase, ancilostomíase e é preferencialmente utilizado no tratamento da cisticercose. A sua farmacocinética está relacionada a uma administração por via oral. Ele pode ser absorvido irregularmente pelo tubo gastrointestinal após a sua administração, que vai ser então metabolizado pelo fígado. Ele vai sofrer rápidos efeitos de primeira passagem. Depois ele será distribuído pelos vários tecidos, que vai alcançar inclusive o sistema nervoso central. A sua farmacodinâmica está relacionada com a inibição da captação de glicose, associada a uma depressão de glicogênio, e isso consequentemente vai levar a uma diminuição de ATP, que é essencial para a sobrevivência e reprodução dos vermes. Sem ATP, eles não vão sobreviver, então os eumintos serão removidos do nosso corpo. O albendazol tem algumas contraindicações muito importantes, Em via de regra, não deve ser administrado durante a gravidez, nem em mulheres que planejam tê-la. E também é recomendado que não seja utilizado durante a amamentação, já que não se sabe se o albendazol ou seus metabólitos são excretados no leite. Ele também é contraindicado por pacientes que têm hipersensibilidade a qualquer de um dos componentes. No caso, por exemplo, o albendazol contém lactose na sua composição, logo os pacientes que são intolerantes não podem ingeri-lo. E também pode gerar um aumento dos níveis plasmáticos do metabólito ativo do albendazol com o uso de praziquantel, uma interação medicamentosa que pode fazer com que gere toxicidade. Eu também vou falar sobre o praziquantel mais tarde. Em relação à sua toxicidade, o albendazol pode causar, não muito raramente, algumas reações alérgicas com o componente, mas também pode gerar cefaleia, boca seca, febre, alopécia, leucopenia e também plaquetopenia. E agora sobre o praziquantel, que como eu disse anteriormente, ele pode gerar uma interação medicamentosa se associado com o albendazol, fazendo com que os níveis plasmáticos de albendazol aumentem e ele gere uma toxicidade. O praziquantel ele se mostra eficaz contra várias infecções de várias espécies de eumintos, apresentando também com o albendazol um amplo espectro, e além de agir contra eumintos na fase adulta, ele também age na fase lavária.
O praziquantel ele age no tratamento contra tenias e a cisticercose e também contra a esquistossomose. E a sua vantagem é que ele é utilizado em dose única. A farmacocinética está relacionada a uma administração por via oral, a uma rápida absorção gastrointestinal e também uma rápida excreção. O remanescente é metabolizado no fígado e eliminado na bile. A sua farmacodinâmica se refere à atuação no metabolismo de carboidratos, o que vai determinar a diminuição da captação de glicose, em vez de inibição, que nem o albendazol. E além disso, vai determinar uma permeabilidade maior do tegumento do verme à glicose, fazendo com que ela seja perdida para o meio. E uma coisa muito importante ao praziquantel, ele é contraindicado para pacientes que apresentam a cisticercose intraocular, e isso está relacionado a uma destruição total dos vermes. Pode haver uma liberação de toxinas, e isso pode determinar a cegueira. Isso é muito importante clinicamente. E além disso, o praziquantel é contraindicada na administração simultânea de rifampicina, que é um potente indutor do citocromo P450, e isso pode fazer com que haja efeitos indesejados. E sobre a toxicidade do praziquantel, ele pode também causar, não muito raramente, além de reações alérgicas com os componentes, mas também cefaleia, tontura, dores abdominais, náusea e vômito, fraqueza, cansaço, febre, e também pode estar associado à urticária. E agora sobre o cambendazol e o tiabendazol. Eles são indicados no tratamento específico da estrongiloidíase. O cambendazol ele atua nas formas lavária adulta, mas o tiabendazol não atua nas formas lavárias. A farmacocinética está relacionada a uma administração por via oral em dose única, apresenta uma rápida absorção no trato gastrointestinal e são eliminados predominantemente pela urina. A sua farmacodinâmica está relacionada com o mecanismo geral dos benzamidazóis e eles vão agir inibindo a polimerização dos microtúbulos e também bloquear a captação de glicose, que vai resultar na depressão de glicogênio dos parasitas e na formação do ATP, que é necessário para a sobrevivência e reprodução dos parasitas. Consequentemente, vai haver uma paralisia e morte dos vermes, que vão ser eliminados com as fezes. As suas contraindicações e toxicidades estão relacionadas a um baixo risco de intolerância, mas quando houver são leves e geralmente são representados por distúrbios gastrointestinais, tontura, sonolência e astenia, que é a diminuição da força muscular. Não há muitas contraindicações formais, mas não deve ser por via de regra utilizado por pacientes que têm hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula e nem durante a gravidez. Isso de forma geral. E aqui nós temos o mebendazol, que é um fármaco que apresenta também um amplo espectro de ação, utilizado no tratamento das caridíase, tricoríase, enterobíase e ancilostomíase. A sua farmacocinética está relacionada com a administração por via oral e uma pouca absorção no trato gastrointestinal. A sua farmacodinâmica representa um mecanismo de ação semelhante ao bendazol, que é a diminuição da captação de glicose pelo minto. E sobre as contraindicações e toxicidades, o mebendazol ele apresenta baixos riscos de intolerância e não possui efeitos tóxicos sistêmicos, mas quando ocorre, eles são geralmente representados por dores abdominais passageiras e diarreia. Também não há contraindicações formais, mas por via de regra, não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula e também nem durante a gravidez. E aqui nós temos a oxaminiquina, que é um fármaco indicado para o tratamento da esquistossomose. A farmacocinética está relacionada com a administração pela via oral ou intramuscular, com a boa absorção em ambas, e ela é excretada predominantemente pela urina. A farmacodinâmica está relacionada com o deslocamento dos vermes para o fígado, que vai ser onde eles sofrerão as ações deletérias e terminarão morrendo, e essa ação é mais evidente em machos. As contraindicações e toxicidade estão relacionadas com um efeito colateral que é comumente referido como tontura, sonolência, náusea e vômito, e também pode estar associado a convulsões. Não há contraindicações absolutas para a oxaminiquina, mas não deve ser utilizada durante a gestação, em crianças com menos de 2 anos, pessoas idosas e portadores de doenças sistêmicas graves. Um outro fármaco muito importante clinicamente é o palmoato de pirantel, que apresenta um amplo espectro de ação. Ele é eficaz no tratamento de ascaridíase, ancilostomias e enterobíase. É um fármaco que é administrado pela via oral, que tem uma baixa absorção pelo tubo digestivo e uma majoritária eliminação pelas fezes, cerca de 70%. O resto da eliminação é pela urina e pela bile.
O seu mecanismo de ação vai acarretar no bloqueio neuromuscular induzido por persistente ativação dos receptores nicotínicos, que por consequência há uma paralisia do verme, que vai ser eliminado posteriormente. O palmato de Pirantel, ele praticamente não apresenta efeitos colaterais, mas em raras oportunidades ele pode resultar em cefaleia, tontura passageira, distúrbios gastrointestinais leves, entre outros. E ele é contraindicado para crianças com menos de 2 anos e pessoas com alergia a algum componente da fórmula. Além disso, também mulheres grávidas ou então que estão em momento de amamentação e só devem utilizar o palmato de Pirantel com indicação do obstetra. Também temos aqui o palmato de Pirvínio, que age especificamente no tratamento da enterobíase. É um fármaco que é administrado por via oral, que tem um mecanismo de ação que é pautado na interferência no sistema respiratório e também na absorção de glicose exógena do euminto. E ele apresenta baixos riscos de intolerância, mas se alguma toxicidade ocorrer, vai ocorrer de forma leve e também é representada por náuseas, vômitos e cólica. E por incrível que pareça, o palmato de Pirvínio é muito importante clinicamente porque não há contraindicações ao seu uso. Então é uma vantagem utilizar palmato de Pirvínio. Um outro antiemítico muito importante é a niclosamida, que também é denominada clorossalicilamida. É uma droga específica para o tratamento das teníases, da imenolipíase e da difilobotríase. A sua farmacocinética está relacionada a uma administração que é dada por via oral e uma baixa absorção pelo tubo digestivo, e não apresenta um efeito irritante direto sobre as mucosas. A niclosamida ela age inibindo a fosforilação oxidativa ao nível das mitocôndrias nos vermes, e os vermes que vão ser afetados pelas drogas vão se tornar mais sensíveis às enzimas proteolíticas do hospedeiro e vai provocar a morte. A niclosamida ela é praticamente desprovida de efeitos colaterais e apresenta baixos riscos de tolerância. No entanto, há um potencial de perigo relacionado com pacientes com teníase desenvolverem a cisticercose, quando as proglótides grávidas do euminto liberarem os ovos para o lume do intestino. E no caso, a niclosamida é praticamente também sem contraindicações, que pode ser até administrado durante a gestação. E por fim, e não menos importante, não mesmo, nós temos a piperazina. É um fármaco que é indicado no tratamento das caridias e da enterobíase. A sua administração é dada por via oral, ela apresenta uma rápida absorção pelo trato gastrointestinal e uma eliminação parcial pela urina. No caso, a outra porção vai ser metabolizada. A sua farmacodinâmica está relacionada com o mecanismo de ação que implica a atividade anticolinérgica na junção mioneural, que vai resultar também na paralisia do verme, e a sua posterior expulsão pelo peristaltismo intestinal. Isso ocorre pelo bloqueio dos efeitos estimulantes da acetilcolina do verme. A piperazina, em doses elevadas, ela pode causar distúrbios gastrointestinais, também coriza, quadro asmático e também erupção cutânea. Em casos mais raros, há comprometimento do sistema nervoso central e do globo ocular, que pode causar sonolência, vertigens, confusão mental, crises epilépticas, pode causar movimentos involuntários e repetitivos do olho e também até catarata. A piperazina é contraindicada em pacientes com doenças hepáticas, doenças renais e neurológicas e também no primeiro mês de gestação. E aqui eu trago para vocês um relato de caso. Nós vamos ver a eumintíase que vai se tratar, vamos falar sobre o diagnóstico, o tratamento, qual antiemítico vai ser utilizado, a posologia. Então vamos lá. GSBC, 20 anos, sexo feminino, natural de Lauro de Freitas. A paciente estava com queixa de diarreia mucosa intermitente e foi relatada a presença de sangue. Então deu entrada ao pronto-socorro. Apresentou-se letárgica e com perda de peso. A letargia está relacionada com um aspecto de profunda inconsciência, como se o paciente estivesse num sono profundo ou então, em alguns casos, morto. Continuando, alegou que os sintomas deram início aproximadamente em um mês. Negava a febre, mas alega inapetência. Inapetência é a falta de apetite. A queixa principal era de diarreia escura e amarelada. O início dos sintomas ocorreu há cerca de um mês, quando a paciente relatou ter sentido enjoos pela primeira vez enquanto almoçava, seguido de diarreia mucosa. Nenhum medicamento foi administrado ao indivíduo, apenas chá de boldo, a qual aliviava por algumas horas a constipação e a flatulência.
Passadas 3 semanas, a diarreia persistiu com muco e às vezes sangue, sendo de 4 ou 5 vezes a frequência de evacuações ao dia. Além disso, a paciente relatou fraqueza, flatulência constantes e tenesmo, o que a impedia de realizar suas refeições em alguns momentos. Após uma semana, a piora dos sinais e dos sintomas foi considerável, de forma que se tornou impossível realizar seus afazeres, tendo isso a levado a procurar assistência médica na unidade de pronto atendimento mais próxima de sua casa. Devido à história de vida da paciente, tendo um ambiente de trabalho propício para infecção por parasitas e visto o baqueteamento digital, a tricoríase foi a primeira suspeita diagnóstica. O baqueteamento digital está relacionado com um inchaço na ponta dos dedos, que é caracterizado também por uma alteração na unha, que causa arredondamento do dedo, alargamento. E continuando, desse modo, fora a tricoríase, teve-se também como principais suspeitas diagnósticas a amebíase, ancilostomíase e menolepíase, que são parasitoses que também apresentam diarreia sanguinolenta como sintoma. A paciente foi encaminhada para a realização de exame parasitológico de fezes de hemograma, com o intuito de determinar a etiologia precisa da doença. Para o exame parasitológico de fezes foram coletadas 3 amostras em dias alternados, sendo identificado uma grande quantidade de ovos nas fezes. Aspecto geral sanguinolento e mucoso presente nas 3 amostras, protozoários negativos e eumintos positivos para triquiúria e estriquiúria. Após a realização do exame físico, foi atestada a suspeita de tricoríase, confirmada no exame parasitológico de fezes com a presença dos ovos do parasita. A suspeita foi evidenciada pela diarreia sanguinolenta e pela perda de peso, porém são sinais comuns também a outras parasitoses. Entretanto, um sinal bem evidente foi o baqueteamento digital, como eu disse anteriormente, que é o alargamento da ponta dos dedos e das unhas. E nós tivemos como conclusão, então, o diagnóstico para a tricoríase, e assim nós devemos proceder com tratamento medicamentoso específico e adequado a partir do uso dos antiomíticos, do grupo dos benzamidazóis, os quais vão impedir a ação do eumínio no nosso organismo. E as opções de medicamentos com a posologia são o mebendazol, 100 mg 2 vezes por dia por 3 dias, ou então o albendazol, 400 mg uma vez por dia por 3 dias. E como eu disse anteriormente, o mebendazol e o albendazol são fármacos muito importantes que têm mecanismos de ação semelhantes e eles são as opções indicadas para a tricoríase. E esse foi o relato de caso. Obrigado pela atenção e aqui as referências do meu trabalho. Obrigado.